Se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 21. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo vigor que o Senhor nos dá, pela disposição. Muito obrigado, Jesus, pela igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos pede algo, Senhor Deus, e nós queremos responder, Senhor Deus, a Ti. Capacita-nos, fala conosco, desvenda a Tua palavra aos nossos corações, ó Senhor Deus, que seja uma palavra praticada, vivida e experimentada, não uma palavra simplesmente boa aos conhecimentos, mas a palavra que promove revelação. Palavra sem revelação é apenas um estudo natural. Nós queremos uma experiência espiritual com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu queria perguntar para vocês, o que é mais fácil? Você pedir para Deus te abençoar, ou você descobrir o propósito de Deus que já é abençoado? O que é mais fácil nas nossas orações? Seja feita a tua vontade, ou fazer a minha vontade? O que pode dar mais certo? A minha vontade ou a de Deus? O que pode dar mais certo? A sua vontade ou a de Deus? Então, irmãos, às vezes nós, e nada de errado, ore mesmo. Senhor Deus, eu quero, eu peço, eu desejo, mas descubra a vontade de Deus, porque essa, meu irmão, não vai ter erro na sua vida. Amém? A palavra de Deus então diz em João capítulo 21, e é sobre isso que eu quero falar. Quando Deus te pede algo, irmãos, não vai dar errado. O problema é que nós às vezes queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, do que nós achamos, e às vezes nós confundimos desejos que vêm na nossa alma como se fossem de Jesus. Procure a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, não vai dar errado na sua vida, irmãos. Faça a vontade daquele que te enviou. A palavra de Deus diz, capítulo 21, João, a palavra do Senhor diz: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Esse momento aqui, Jesus ressuscitado, então ele aparece, tem uma série de aparições aos seus discípulos, manifestação do Senhor, que ele venceu a cruz, que ele venceu a morte, e a palavra de Deus diz que ele pergunta aos discípulos: tende alguma coisa de comer aí? Ele já havia aparecido para os discípulos em 2 ocasiões, e agora os discípulos estão pregando. Há algumas coisas importantes no texto. Primeiro delas, os discípulos já tinham entendido que o chamado deles não era mais pescaria, e mesmo tendo tido um encontro com Jesus, eles voltaram para a pescaria, voltaram para suas coisas naturais. Mas mesmo assim, Jesus aparece novamente aos seus discípulos e faz uma pergunta: tem alguma coisa de comer aí? Eu vou te perguntar, sinceridade, irmão, você acha que Jesus realmente estava interessado em comer peixe? Não estava. Mas por que Jesus fez aquela pergunta? Porque Jesus viu que mesmo no desejo daqueles homens, eles queriam uma pescaria. E Deus faz uma pergunta: tem alguma coisa de comer? Na verdade, aquela pergunta era para abençoar a vida dos discípulos. Todas as vezes, é sobre isso que eu vou ministrar hoje, que Deus te pergunta algo, é porque na verdade não é algo que Ele espere que você dê a Ele, mas é algo que Ele deseja dar a você. Todas as vezes que Deus te pergunta algo, o desejo de Deus não é que Ele queira receber algo, porque vamos ser honestos, o que você tem de tão assim valioso? Um carro que você poderia dar para Deus? Uma casa? Senhor, o que é? Quero te contar uma coisa: Deus tem tudo, Ele é o Criador de tudo, mas a pergunta dele, quando é feita,
é para Ele poder trazer uma bênção sobre a sua vida, é para Ele poder trazer algo que Ele deseja se manifestar na sua vida, é algo que Ele quer te surpreender. Por quê? Porque Deus não te dá numa medida pequena, Deus te dá numa abundância sobre a sua vida, Deus derrama de grandeza na sua vida, porque o Deus que nós servimos é assim. Sabe, há um tempo atrás eu ouvi uma matéria, achei muito interessante, lá naqueles países árabes, lá naquele pessoal rico, falando que foram fazer a festa para o filho dele de 5, 6 anos, acho que 6 anos de idade, porque eu lembro que eu acho que era perto da idade do meu filho. E aí o sheik lá, na hora que você chegava, você ganhava lá uma chave. Todos que chegavam na festa ganhavam uma chavezinha, um Porsche, uma chave de Porsche, todos que chegaram. E aí então os pais levaram, né, os filhos, e lá no meio da festa, na verdade aquela chave, ele levou todo mundo para a parte de trás da casa dele, e ele deu um Porsche para cada um que estava na festa. Quantos gostariam de participar de uma festa dessa? Aleluia. Eu não, irmãos, eu queria ser o que desse a chave do Porsche e o Porsche. Aleluia, mudou a visão, né? Foi rápido demais, eu quero um Porsche. Eu falei, não, eu quero é dar o Porsche. Pastor, vai comigo, vai ter também, porque você foi o único que falou aleluia comigo. O restante aqui vai só ganhar o Porsche. O que Jesus aqui está interessado, irmãos? Não é na comida. Jesus está interessado em abençoar. A pergunta era: Jesus sabe todas as coisas? Sabia que eles não tinham pescado nada? Mas por que da pergunta? Para que eles tivessem consciência que Jesus queria abençoá-los. Ele poderia muito bem, lá da praia, ter juntado os peixes, ter deixado que eles pescassem. Mas não, Jesus mostrou para ele, meu filho, que não é na sua habilidade, não é na sua capacidade, não é o que você já fez, não é na sua experiência. Sou eu que vou dar, meu filho, para você. Irmãos, você pode pensar qualquer outra coisa, mas Jesus queria mostrar para ele: sem mim, nada tens. Se do céu não for dado, você não tem nada. Nós não somos capazes de nada. A nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, a nossa revelação, não é ter muitas coisas e dar muitos testemunhos. É quando falar daquilo que nós temos, é ter pelo menos a humildade. Cristo me deu. E isso honra a Deus. Mas hoje nós não podemos falar quando nós queremos prosperar, porque parece que agora o inimigo fala: você está sendo natural, ou você está sendo raso. Qualquer coisa que você faça que não mostre uma espiritualidade, parece que você está sempre sendo raso. Mas aquele que tem um coração humilde, um coração que ouve a Deus, sabe que o que você tem foi Deus que deu. E vou te contar uma coisa: e se Deus te deu, é porque Ele quer que você desfrute, aproveite e testemunhe. Deus tem me sustentado até aqui. Até aqui, Deus tem me sustentado. Essa é uma vida cristã. Mas as pessoas sempre acham que precisamos sempre mostrar a nossa pobreza. Você nunca pode mostrar sua vitória. Você não pode mostrar o seu green card quando você ganha o seu green card aqui, porque pode ofender quem não tem. Olha o coração das pessoas ainda. Elas acham que se alguém mostrar alguma coisa, não, está ostentando, está aparecendo, não, estou exaltando o nome do meu Senhor Jesus. Quando eu subo aqui e falo, eu fui curado, eu estou exaltando o nome de Deus. Eu não estou querendo mostrar que eu sou melhor. Nós ordenamos um pastor essa semana, e ele estava internado no dia da ordenação dele. Aí na hora que eu cheguei, ele estava com muita dor, abracei ele e falei: mano, é o seguinte, o inimigo não pode nos parar, eu te ungi lá dentro daquele hospital se você não viesse aqui hoje. A igreja, né, depois que eu contei, mas na hora que eu falei para ele, ele quase chorou. Subiu, e ele não conseguia andar, estava com dores, a gente colocou ele lá de joelho para fazer a ordenação. Na hora que ele levantou, ele falou: irmãos, eu preciso testemunhar, não estou sentindo dor nenhuma. Mas quem foi exaltado? Nós que oramos ou Deus que manifestou? Então tudo que você conquista, a cura, como o pastor Paulo disse, a manifestação, compartilhar do pão, do vinho, a conquista que você teve, lembre-se,
exalte o nome do Senhor Jesus. Alguém pediu algo para você, sirva, porque você pode estar servindo a Deus. Você pode estar servindo a Deus lá fora. Quando me servistes? Quando você deste aos pobres. Quando você foi me visitar. Quando eu estava enfermo. Quando eu estava prisioneiro e você foi me ver. Nós exaltamos o nome de Deus, testificando. Essa semana eu fui orar, pessoas foram curadas. Essa semana eu fui visitar, pessoas foram restauradas. Você está exaltando o nome de Deus, amém? Então, toda vez que Deus te pede algo, Deus quer te abençoar. E a palavra de Deus continua dizendo. E eles responderam, não. Jesus já sabia. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. O que mudou aqui? Eles lançaram as redes em todas as direções tentando buscar peixe. Mas uma coisa impressionante acontece. Jesus agora fala a direção aonde está a bênção. Eles tentaram tudo na sua força, na sua habilidade, no seu conhecimento. Mas quando eles se renderam à direção de Deus, a Bíblia fala que eles pegaram 153 grandes peixes. É Deus querendo te abençoar. O problema é, queremos fazer a nossa vontade, jogando a rede em todas as direções, mas não jogamos a rede onde o Senhor nos manda. Aonde está a bênção, irmãos? Aonde Deus nos manda. Não estou falando de bênção financeira aqui não, eu acho que a bênção financeira, ela é da parte de Deus, mas parece que é a primeira coisa que toma o nosso coração. A bênção é a manifestação, é a vida de Deus, é ser usado por Deus. Não tem nada melhor na face dessa terra, irmãos, do que ser usado por Deus. Quando alguém chega e fala assim, Deus falou comigo na hora que você abriu a sua boca. Na hora que você chegou aqui em casa, a presença mudou, o ambiente mudou. O que é isso? É a presença de Deus, vida de Deus. Quando você fala, parece que eu quero te ouvir. O que é isso? É Deus falando na sua boca. É você querer estar perto, conectado com alguém. É você pedir conselhos para alguém, porque você sabe que aquela pessoa procede de Deus, que aquela pessoa vai ser inspirada por Deus. Isso é grandeza, irmãos. Isso é bênção do Senhor Jesus, amém? O restante tudo vai passar mesmo, irmãos. Mas não vai passar, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, amém? Tudo passa. Então o que você deve fazer é estabelecer e falar da palavra de Deus. Esses dias eu ouvi alguém falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu fiquei com pena da pessoa, porque eu fiquei pensando, falei, gente, um homem que tem uma duração aí de 70 anos, 80 anos em média, 72 eu acho que é a média, a pessoa querer atualizar uma Bíblia, a palavra de Deus, o Criador, a própria palavra, o verbo encarnado sendo corrigido, é a criação querendo agora ser maior do que o Criador. Não entendeu nada. Todas as vezes que Deus te pede algo, é porque Ele quer abençoar a sua vida, amém? Vamos lá então. Vamos começar aqui. Lucas capítulo 5, versículos de 1 ao 6. Está projetando comigo? Não? Olha só, a palavra de Deus diz: E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. A palavra de Deus diz que tinha uma grande multidão ao redor do Senhor, e ele decide fazer um pedido para Pedro: me empresta seu barco, vamos ali que eu preciso pregar a palavra. Mas vou te contar uma coisa aqui. É lógico, Deus queria abençoar Pedro, e a gente vai falar sobre isso. Mas você sabia que Jesus pregava? Houve momentos que ele pregou para cerca de 10 mil a 12 mil pessoas. Pode ser que teve outras ocasiões maiores e menores. Mas naquela época não tinha microfone, não tinha alto-falante.
E eu vou te falar, aqui no ambiente aqui, quando, né, do jeito que está aqui, não pode pôr mais que 180 pessoas, né? Essa é a regra. Nós precisamos de acústica, nós precisamos de um som para que as pessoas lá no fundo ouçam melhor. Agora eu vou te perguntar, o que precisaria para você falar com 12 mil pessoas e todas elas te ouvirem? Vou te falar, manifestação do alto, poder, autoridade. Ali era sobrenatural acontecendo, meu irmão. Teve gente que já ouvi falar, não, porque quando Jesus estava no mar, ele estava na montanha, vinha então um vento que batia na rocha e fazia voltar então a voz ecoava. Milagre maior ainda. Milagre maior, porque você tem uma onda atrás que fica lá, eu fico pensando nessa onda, quantas vezes ela não tem que ficar vindo ali atrás. Mas a palavra de Deus fala que nesse momento agora, por conta dessa situação, ele entraria no barco. Ele não precisava, porque ele tinha autoridade para falar e todos ouvirem. Ele tinha autoridade e tem autoridade para ninguém tocar nele se ele quisesse. Mas ele pediu para Pedro, me leva no barco. E lá do barco ele pregou a palavra. Mas a intenção dele era ser ouvido, irmãos, porque ele tinha poder e autoridade para pregar da areia. Por que ele foi no barco? Porque ele queria abençoar aqueles homens que não pegaram nada. Me leva lá. Mal sabia Pedro o que estava para acontecer. Ele achando que ele está emprestando o barco, mas na verdade, ele achando, estou abençoando, olha o tanto que eu sou bom. Porque às vezes, né, quando Deus nos usa, eu vou te contar, você não pode falar isso. Mas lá dentro você fica, nossa, mas hoje foi power, menino. Senhor, hoje eu arrebentei. Senhor do céu. Meu Deus, hoje o negócio foi em outro nível. Hoje Deus me usou no louvor como nunca antes. Senhor, sem eu nada podereis fazer. Eu sei que o pessoal do louvor não tem isso. Pregador não tem. Pregador, quando prega a palavra, ele não tem esse negócio não, de achar, poxa, hoje a palavra foi raio, relâmpago e trovão, menino. Se eu falasse qualquer coisa, até pó de ouro caía aqui na cabeça do povo. Como é que você acha que chegou Pedro? Na frente de todo mundo. Ele lá dentro do barquinho. Todo mundo olhando na direção dele. Ele fala, nossa, hoje eu arrebentei. Hoje eu estou servindo aqui, eu tenho barco, vocês não têm barco. Fazer o quê? E todo mundo olhando para você. Mal sabia ele que seria abençoado. Mal sabia ele que Jesus estava querendo abençoar a sua família, porque um pescador vive de peixe. Mal sabia ele que ele queria abençoar todos que estavam no barco. Mal sabia ele que Deus queria dar em abundância sobre ele. O que começou? Me leva adiante, coloca o seu barco. Ele poderia ter falado não? Poderia. Os discípulos na outra pescaria, poderia ter falado não? Poderia. Não, não precisa, Senhor. Queremos somente estar contigo. Mas Jesus queria abençoá-lo. Jesus queria manifestá-lo. E eu não contei lá no texto de João capítulo 20, mas os versículos seguintes, vamos ler, que é importante. Mas os outros discípulos vieram, então eles vão agora para a praia. Ao saltar em terra, viram ali, só estou voltando porque eu acho que é importante os irmãos verem. Viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Versículo 12, Jesus disse, vinde e comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar. No versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Pão tem representação, peixe tem representação, mas o que eu quero falar é o seguinte, primeira coisa, churrasco é de Deus. Vocês viram que Jesus tinha feito um churrasco esperando os discípulos? Posso ouvir um glória a Deus e um aleluia? É de Deus, irmãos. Então, o que eu faço na minha casa é do Senhor. Outra coisa que é importante. Jesus queria prover para eles comida.
E Jesus pediu para eles, eu vou te falar algo. Tudo que Jesus te pede é porque Ele mesmo já proveu. Às vezes você acha, não tenho, não é possível. Ele já proveu. Se Deus colocou algo no seu coração, por mais maluco que seja, Ele mesmo vai prover. Ele não é incoerente. Aleluia. Aleluia. Abre lá em João capítulo 4, versículos 6 ao 7. João capítulo 4, versículo 6 ao 7. A palavra do Senhor diz: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Quem chegou primeiro no poço, a mulher ou Jesus? Se ele tivesse com essa sede natural tão grande, ele mesmo já teria pego a água. Concorda comigo? Mas por que ele esperou a mulher? Ele fez que pergunta que ele fez para a mulher? Me dá de... Você acha mesmo que se a sede natural fosse uma sede natural, Jesus não teria pego a água? Por que Jesus pediu para ela água? Porque Jesus queria abençoá-la. Tudo girou em função de Deus, de Jesus abençoá-la. Vou te contar até uma outra coisa, né, que é bom você saber, talvez um dia eu pregue sobre isso. A palavra de Deus diz que Deus, Jesus, pediu aos seus discípulos para buscarem comida. Sabe por quê? Só um detalhe. Jesus sabia que ia encontrar com aquela mulher e sabia que os discípulos iam acusá-la. Porque a primeira coisa que, quando eles voltaram, eles ficaram, como é que ele conversa com uma mulher, e ainda sendo ela samaritana? Sabe o que Jesus fez? Jesus sabia que aquela mulher precisava ter uma experiência com ele sozinho, sem ninguém acusá-la, porque a vida dela foi de acusação. Deus ali naquele momento, percebendo aquela mulher, ele já tirou pessoas que pudessem acusá-la. Amém? Isso não é lindo, irmão? Isso é maravilhoso. Ok, voltando para o texto. Dá de me beber. E toda a história ali vai sendo narrada em cima da água. Eu sou água viva. A mulher começa a ver, mas é profeta, é Senhor. Quem que é você? E ela numa crise, porque ela é samaritana, e samaritanos são raças misturadas, né? E a questão do legalismo, sempre foi dito que não havia misturas entre os seus povos. E então, sempre o samaritano era tido como uma segunda classe, uma classe inferior, e a outra coisa que ela era mulher. E aí aqui a história toda narra sobre me dar de beber. Deus querendo abençoar aquela mulher, mudar a vida daquela mulher. E aí a Bíblia vai narrando até o momento que ela deixa então o cântaro, a água, a bacia com a água, e ela vai para a vila, fala de Jesus, ela venceu todos os seus limites, tudo com uma pergunta. Aquela mulher foi abençoada, transformada, canal de Deus, por uma pergunta: me dá de beber? E uma coisa maravilhosa no texto, eu já falei isso, é que o texto todo passa falando sobre água, mas ninguém bebe água. A água era só o pretexto para coisas espirituais. Deixa eu te contar, quando Jesus te pede água, ou ele te pede peixe, ou ele faz uma pesca miraculosa, não é só uma questão natural dele te abençoar, há uma manifestação espiritual por detrás daquilo. Não é só uma questão de você ter peixe, de você ter reconhecimento, de você ter cura. Não, é algo espiritual que está acontecendo ali. É algo que você tem que ter discernimento. As suas obras serão julgadas. A sua edificação com aquilo que você recebe vai ser julgado. Nós seremos julgados mediante as coisas que nós edificamos. E nós escolhemos o que nós vamos edificar. Então, quando Deus dá ouro, prata e pedras preciosas, ou quando nós caminhamos e caminhamos pela madeira, feno e palha, nós estamos edificando alguma coisa. Mas com base em quê? Olha que a palavra de Deus, lembrei desse texto aqui, a palavra de Deus diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, a palavra de Deus diz: porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Mas o versículo 17 diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, já tiver te dado. Olha a revelação disso aqui, irmãos.
o que a gente vai trazer. O peixe que foi levado, a água espiritual, a água natural que poderia ter sido oferecida, tudo só foi dado porque Deus já nos deu. É cada um na sua medida. Deus vai prover, irmãos, aquilo que Ele te pede. Deus não é incoerente. Não é incoerente. Quando Ele fala para aquelas mulheres que não podiam ter filhos, e são histórias maravilhosas, parece que é uma incoerência, mas Ele mesmo provê os filhos. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 13 e 14. Tem mais 5 minutos. A palavra do Senhor Jesus diz aqui o seguinte: fala agora sobre a arca, que estava sendo levada de forma indevida, na força do braço, sem a direção de Deus. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a sua família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Eu vou perguntar uma coisa: quantos querem a bênção do Senhor, abençoar a sua família e tudo que você tem? Só levanta a sua mão. Ok, querem mesmo? Mas a proposta é a seguinte: eu vou pôr uma arca que abençoa, mas se tocar nela, ela mata. Quantos têm filhos pequenos aqui? Como é que você ia ficar com seu filho pequeno e a arca na sua casa? Menino do céu, eu não ia dormir. Eu nem sei o que eu ia fazer. E eu tenho um filho mais acelerado. Eu acho que ele queria ficar pulando na arca. Eu falei, não, meu filho, não, pai, você vai ver, eu consigo, eu nem toco nela. O problema é tocar? Não, pai, eu pulo e não toco. Meu filho, essa arca, se tocar... Filho, deixa eu te contar, essa arca apareceu aqui em casa porque alguém tocou nela, meu filho. Morreu. E ele foi ajudar. Os bois tropeçaram, a arca foi cair, aí chegou um soldado, tocou, morreu. Meu Deus. Esse Obed-edom poderia ter falado, não quero essa arca que mata. Davi aponta para Cristo. A atitude deles, a grandeza deles, você vê Deus operando na vida dele, ele com expressões. Davi aqui é rei. Quando chegou o pedido, aquele homem poderia ter falado não, embora falar não para um rei é um problema. Mas se Davi tem as atitudes, então também dá a oportunidade. Se Jesus está à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei com ele, é uma escolha sua. Então Obed-edom também teve uma escolha. E ele poderia ter escolhido falar não para um pedido. Mas eu te falo, quem que Deus queria abençoar ali? Obed-edom e toda a sua família. Tudo começou com uma pergunta: pode ficar essa arca aí? O que acontece, irmãos? Nós não temos discernimento às vezes. Deus querendo manifestar com uma pergunta, ela vai exigir uma resposta. Deus está fazendo uma barganha aqui? Não, Deus só está deixando você ser participativo do que Ele quer fazer na sua própria vida. E a escolha é sua. Os irmãos estão me entendendo? Vamos pegar mais um último versículo aqui que dá tempo. A palavra de Deus diz para Abraão, quando ainda antes de fazer aliança: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Toda uma história ali. Ali foi feita uma pergunta, uma escolha. Vou pregar isso depois, vou ver se consigo pregar domingo que vem sobre essa passagem. Tudo aquilo que Jesus pediu para Abraão, Deus deu em porções infinitamente maiores para ele. Vou pegar só uma aqui para vocês entenderem. Foi dito para ele lá na frente que a descendência dele seria numerosa como as estrelas e as areias. Tudo começou com uma pergunta: sai da tua casa, da tua parentela, a escolha é sua. A escolha do que você vai fazer é sua. Deus quer fazer algo na sua vida. E Deus está te perguntando:
Tem coisas aqui que eu sei que Deus me pergunta. Há coisas que eu sei que Deus está te perguntando, e está te perguntando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você tem se recusado. Não sei qual área que Deus tem te pedido. É uma intensidade espiritual? É um voto? Eu fiz um voto. Você pode achar, não, mas que votinho mais fraco, hein, pastor? Mas vou contar. Tem 5 para 6 anos que eu não bebo refrigerante, não ponho refrigerante na minha boca. Não é porque eu não gosto, não, irmão, eu gosto mais. Tem dia que quando eu termino de fazer churrasco, os meus filhos abrem lá uma Coca-Cola, eu fico louco, vontade de tomar aquilo. Mas eu fiz um voto específico em relação à minha família. Deus me pediu. Não estou fazendo uma barganha, mas eu sei que tem algo que Deus quer fazer. Há atitudes que Deus está te pedindo. Mude. Não é nesse caminho. É pesado assim servir a mim? Eu quero que você seja um líder. Eu quero que você participe de uma célula. Eu quero que você me priorize. Eu quero você todos os domingos, 9 horas da manhã. Pastor João, amém? Glória a Jesus. Não, é sério, às vezes é o que Deus está te pedindo. Quem sou eu para falar? Ou às vezes é 10h30. Não sou aqui que estou aqui para definir por você. Mas o que eu quero te mostrar é que às vezes Deus está te pedindo coisas que você simplesmente fala não. Viver uma vida em santidade, se consagrar, afastar de vícios, afastar de pornografia. Isso é muito óbvio, né, pastor? Pois é, mas às vezes nós erramos e tropeçamos nas coisas óbvias. Nas coisas óbvias. Sabe por quê? Você não precisa do pastor Márcio lá ou do pastor Paulo do lado o tempo inteiro para fazer uma entrevista. Você acha que Jesus que está querendo? Você sabe. É a voz do Espírito. Irmãos, você é filho de Deus, você tem a voz do Espírito. Você sabe quando o Espírito está falando com você. Você sabe quando tem coisas que não convêm. Você sabe quando Deus está querendo usar você para estabelecer a vontade dEle na vida de alguém. Você sabe quando Deus quer te usar. Você sabe quando você tem que se consagrar. Você sabe quando você está sendo só um crente de banco onde fala coisas que você não tem revelação. Eu te falo algo, irmãos. Eu tenho estudado muito sobre a volta de Jesus. Muito. E tem coisas tão assim que Deus fala comigo, tão preciosas, que são tão... E você vai começar a viver e falar das coisas que você tem revelação, porque falar, cantar, é um processo que vai te levar a viver a realidade. Mesmo que você naquela hora, naquele momento, será que é verdade? Será que eu posso? Por mais que seja difícil, continue falando, uma hora vai liberar, uma hora vai destravar. Quantas vezes eu estou orando, Satanás começa no meu ouvido, mas você está falando isso? Irmãos, eu vou falando cada vez mais alto. Sabe por quê? O poder da palavra de Deus tem que ser sempre maior do que a voz do inimigo. A palavra silencia o barulho. Só bonito isso. A palavra vai silenciar o barulho. Mas vai ter um dia que vai ter silêncio 30 minutos no céu. Meu Deus, irmãos. Aí prepara. Então a hora de falar é agora. A hora de responder ao Senhor é agora. A hora de falar sim para o Senhor. Senhor, eu vou viver uma vida santa, eu vou me santificar a Ti, Jesus. Não vou ficar preso a coisas naturais, às coisas passageiras, mas não, Jesus. Senhor, por mais que eu tenha que fazer coisas naturais, o meu coração ele é espiritual. Eu vou trabalhar, mas vou trabalhar exaltando a Deus. Eu vou cozinhar, eu vou falar, quem comer dessa comida aqui vai ser abençoado tremendamente.
Eu vou limpar o chão daquela casa, eu vou abençoar aquela casa. Essa casa é ungida, pinga até um óleozinho ungido lá, irmãos, unge lá. Eu vou arrumar o ar-condicionado do povo, falar, esse povo vai expressar só para lá embaixo, lá o fôlego de Deus. Viva aqui, com seu coração voltado no céu. Jesus está te perguntando, Ele quer fazer, irmãos. E vou te falar, todos os recursos que Deus te der, é sempre para um propósito. Pode ser a coisa mais simples que você pode achar. Tudo é para edificação. O que Deus te deu é para edificação. O que o Senhor está nos dando é para edificação. Tudo, um recurso desse que a gente tem aqui no prédio. É ostentação, estou vendo que tem luzes novas aqui. Não, tudo é para edificação, para melhorar o que nós fazemos diante do Senhor Jesus. Toda oportunidade. Então, só quero lembrar lá em Gênesis, né? Depois do pecado. Mesmo depois do pecado, a primeira coisa que Deus fez com o homem foi uma pergunta. Deus é Deus de revelação, né? Não. E Ele pergunta, onde você está? A primeira coisa que Deus fez depois do pecado do homem foi perguntar para ele, foi perguntar uma pergunta redundante, né? Irmãos, foi uma pergunta. Deus está te perguntando algo aqui, irmãos. Não sei o que é, não. Não sei. Não sei. Sabia que até a humildade é uma decisão? Não é um sentimento. Deus está perguntando algo aqui, irmãos. Deixa Ele te perguntar. Ele quer trazer algo para a sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo, te agradeço, Jesus, porque a palavra é sempre viva, transformadora. Senhor Jesus, que haja aqui, Senhor Deus, a resposta, meu irmão. Que haja aqui, homem e mulher de Deus, a resposta que Deus está te pedindo. Consagração, santidade, fluir no Espírito, liderar, Deus está te pedindo. Deixar a superficialidade, deixar de estar num banco, falar, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me capacitou para isso. Mais gente ministrando louvor, mais pessoas pregando a palavra na rua, abençoar um irmão do seu lado, Deus às vezes está falando para você abençoar, fazer algo por alguém. É a história do carro, porque todo mundo quer ser abençoado, mas quando nós temos a revelação que nós devemos fazer, maior é aquele que serve, maior é aquele que dá. Jesus, que essa palavra possa penetrar no coração, Jesus, e permanecer no coração. Toda pergunta é uma oportunidade para Deus te abençoar. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa, abençoo sua semana, e que você tenha revelação e experiência dessa palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo.